O Ilumina Zona Oeste, que acontece em Campo Grande, é um projeto conhecido pela sua inclusão sociocultural, que visa o aumento do acesso à educação e à cultura nas zonas oeste e sudoeste da cidade do Rio de Janeiro. O Ilumina Zona Oeste surgiu por uma necessidade de dar visibilidade e gerar renda para os produtores culturais, artistas e empreendedores sociais da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. A ideia é fazer com que esses empreendedores criativos disputem o mercado da indústria cultural da cidade do Rio de Janeiro. E para que haja essa disputa de uma maneira mais equilibrada, a gente precisa qualificar, levar informações e legitimar, dar visibilidade a essas manifestações culturais e artísticas que existem em todo esse território que é enorme. Olhar para o social, olhar para o produto social, olhar para o terceiro setor, olhar para a causa cultural, ela não precisa ser simplória, ela não precisa ser coitadinha. Ela pode também olhar para essas ferramentas, ela pode olhar para esses formatos e executar isso nos seus produtos. Eles concorrem de igual para igual pelo cliente. O que precisa ser diferente é a cabeça, né? É a gestão, é o retorno que a gente vai fazer desses resultados. Enquanto uns vão para acionistas, o outro vai voltar para a sociedade, vai voltar para a sua causa, mas as ferramentas podem e devem ser as mesmas. Então, na hora que esses caras ouvem um pouquinho daquilo que a gente fez com grandes projetos, daquilo que a gente fez com grandes marcas e conseguem incorporar isso nos seus projetos, eu acho que a gente conseguiu cumprir o nosso papel de pegar um pouquinho daquilo que a gente aprendeu e devolver para a sociedade, devolver para o movimento cultural, devolver para o terceiro setor. Primeiro de tudo é a questão da formalização, que eu acho que muita gente começa a empreender, mas não cria uma empresa de fato e é necessário. O acesso a financiamento, a crédito, é muito difícil, em especial dentro das indústrias criativas, e depois fazer com que seu negócio seja sustentável. O famigerado fluxo de caixa, né? Porque é um mercado, principalmente as indústrias criativas, com muitos picos, ainda é muito dependente de recurso público e de editais, e você conseguir ter previsibilidade é desafiador. Um bom roteiro, ele vai atingir quem a gente está querendo dentro das idades, dentro das classes sociais, a gente vai atingir aquele público da melhor forma possível. Então a gente tem que saber que público é esse, o que eu quero contar, o que eu quero passar, como é que eu vou contar essa história. Então eu preciso pesquisar. Isso é muito importante. A gente usa a criatividade, mas a gente tem que lembrar que lá na outra ponta tem alguém que vai receber essa história e que vai ficar emocionada ou vai achar engraçada. Depende do que a gente quer mostrar para esse público que está do outro lado. É minha missão, cara. Minha missão como cineasta, como artista, é trazer a periferia e o corpo preto para as telas de uma forma poética, de uma forma humana, universal. É você usar o poder que o cinema tem para poder revelar uma verdade sobre esse povo. Então, por ser nascido e criado numa favela, por falar com esse olhar de periférico, a minha responsabilidade é isso. É fazer com que os meus filmes seja o trampolim para mostrar um povo brasileiro colorido, poético, político. Isso tudo é amor ao cinema brasileiro. É esse cinema do povo para o povo. O Ilumina fez uma conexão direta entre a didática das oficinas da Nave do Conhecimento e as atividades culturais do Fruta do Pé, assim conseguindo impactar positivamente a Zona Oeste em diversas frentes. O Fruta do Pé, aqui no meu quintal, tem 9 anos, mas eles começaram pouquinho, né? Eles eram adolescentes, eram novos, tocava lá fora, no calçadão, mas eu nunca imaginei de chegar onde chegou. Eu não tinha noção da cor, eu achava que todo mundo era normal. Aí quando o Breno falou que ia criar essa coisa, eu digo, não, mas sopa preto? Por que sopa preto? Aí ele, não, vó, a cultura é para negros, mas vai todo mundo frequentar. Ah, tá, então entendi. O Fruta do Pé começou através da roda, né? Assim como a maioria das escolas de samba e organizações de samba aqui no Brasil, no Rio de Janeiro principalmente. A gente começou com essa ideia de ser a escola de samba pensada no protagonismo negro, mas hoje em dia a gente é esse centro de cultura que abrange até outras áreas, não só da parte de cultura, mas também da parte de saúde, da parte pedagógica também. O samba, ele foi aprendido aqui dentro do quintal. O Breno, que é o fundador do Fruta, ele aprendeu samba
com o padrinho dele, dentro do quintal, nas nossas reuniões era o que a gente ouvia, e daí foi crescendo essa vontade nele. A partir do momento que ele sai do país e volta, ele volta com uma outra ideia de comunidade e que essa comunidade fosse tendo como base a cultura negra através do samba. Acredito que essa parte, principalmente essa parte musical, é algo que tende a crescer bastante. A gente também, como organização, de também chegar em outros campos, até da parte que a gente fala de saúde, da prevenção, falando de atividade física, quando a gente traz médicos aqui para falar sobre saúde e tal, mas no futuro a gente realmente ser um espaço que abrange essas outras áreas, né? Tanto da parte pedagógica, de educação e tal, mas da parte de saúde, de ter profissionais de saúde trabalhando aqui nos nossos espaços que a gente tem. É bacana a gente ter parceiros para fazer eventos, para que o que acontece aqui do quintal se estenda para outros âmbitos, né? O Parque Oeste é um lugar público, dentro do nosso território, muito perto da nossa sede. Então, ter parceiros que também tenham como importância principal a cultura, de você ter aliados dentro dessa luta que é mostrar a cultura para esse povo que é tão carente aqui na Zona Oeste, né?